Tô com você, senão você já começou a gravar. Vamos lá. Fábio, seja bem-vindo e primeiro, de onde você está falando e seria legal você fazer Onde será? uma breve apresentação sobre você e qual é a sua história com o Bitcoin, para a gente começar, Vamos lá. ponto de partida. Bom, eu falo nesse exato momento, como eu não tenho o privilégio do anonimato, eu falo nesse exato momento do gabinete que eu temporariamente, eu ia dizer meu gabinete, mas na verdade é um gabinete do povo do Rio Grande do Sul, né, que paga as contas aqui da Assembleia. Então, do gabinete que eu ora ocupo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde agora são 6h23, estou tomando meu chimarrão no final da tarde aqui, para seguir adiante com o expediente, direto de Porto Alegre. Um prazer estar falando com vocês aí. Eu sou, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu sempre me interessei, desde que me entendo por gente, por política, por economia, por entender o mundo. Sempre fui muito curioso em relação a novos movimentos, novas tendências. Sou formado em Direito pela URGS, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Também estudei um pouquinho de economia lá, fiz meu mestrado em ciência política. Sou envolvido com a difusão e estudo das ideias liberais aí desde os meus 21 anos, mais ou menos, num período lá em que, como eu digo para o pessoal mais novo, tudo isso era mato. Não tinha nada desses movimentos, desses grupos aí que hoje atingem uma galera imensa e fazem toda a diferença. E assim, por conta do meu envolvimento com as ideias liberais, estive envolvido aí com vários desses grupos, eu acabei conhecendo o Bitcoin lá no iniciozinho, quando um Bitcoin valia, sei lá, uma fração de centavo de real. Logo lá no início, por conta... Eu tinha muitos amigos envolvidos com o movimento liberal nos Estados Unidos também, que vinham trazendo isso, né? O pessoal do Mises Institute, da FI, etc. Só que eu sou uma dessas histórias de quem olhou aquilo e viu assim, pô, bacana isso, legal, interessante, mas não me parece ser uma alocação razoável dos R$100 que eu tenho na minha carteira, comprar aqui 1000 bitcoins. Eu achava que era moedinha de jogos quando conheci nesse momento eu estimo que eu tenha sido, não sei, talvez uma das primeiras 10 mil pessoas no Brasil a ouvir falar sobre Bitcoin. Eu era muito envolvido com o movimento liberal, tinha morado nos Estados Unidos recentemente. Quer dizer, eu sou muito envolvido, mas eu era muito envolvido com o movimento liberal americano, e debatia muito com o pessoal, ideias como o Free State Project, enfim, ideias realmente de construir alternativas liberais no hoje, né? O que o pessoal passou a chamar de agorismo, aí, estratégias de contornar a atuação do Estado, mas acabei não comprando Bitcoin nessa época, e obviamente, até aquela brincadeira, né? Se pudesse entrar numa máquina do tempo e avisar alguma coisa para o teu eu do passado, provavelmente eu chegaria ali no ouvido dele e falaria lá, uns 10 anos atrás, compra Bitcoin. Infelizmente não comprei nessa época, comprei um pouquinho depois, tive durante um tempo até uma certa quantidade, acabei indo me desfazendo aos poucos por conta de necessidades financeiras, enfim, fruto de escolhas de trajetória de vida que eu tive na minha vida, em que acabei tendo que dispor de recursos que eu tinha. Depois podemos até falar um pouquinho sobre todos os lugares por onde eu andei até chegar aqui. Finalmente me desfiz das minhas últimas frações de Bitcoin, logo depois das eleições em 2018, quando eu achei que, inclusive, ao declarar Bitcoin, isso seria visto como algo bacana, de, poxa, legal, tem gente que está trazendo Bitcoin a público e que entende o seu dever como aspirante ao homem público de ser transparente. E eu acreditei que, pelo fato, e sigo acreditando, claro, que pelo fato de eu estar concorrendo a um cargo público, não teria cabimento eu estar ocultando um patrimônio, por menor que fosse. Né? Na época, o que eu tinha ali era uma fração, era uma porção residual, eu tinha 0,34, né? Que na época acho que chegava nem a R$1.000. Mas eu declarei,
mais por uma questão de dar exemplo, que é realmente algo que eu acredito. Você deve ter sido o primeiro a declarar Bitcoin, não? Eu não sei se eu fui o primeiro, eu acho que naquela 18? eleição outros declararam também, na eleição de Foi em 2018, 18 isso? exatamente. O Renatão já tinha declarado. Em 2018, Mas o Renatão não foi eleito, né? Mas ele declarou. Renatão foi candidato dos políticos, né? Foi candidato na Bahia do na Partido Novo. Vereador. Não, mas foi 2018 também. Foi 18, foi? Sim. Bom, então declaramos na mesma época. Então também a Luciana, uma amiga que foi candidata a deputada por Minas, declarou também. Ela, inclusive, tinha uma fração maior do que eu. Foi o primeiro lote, então. Pá. Exato, participei do primeiro lote de declarantes de Bitcoin. Fui, inclusive, atacado por muita gente dizendo que não, o objetivo do Bitcoin é justamente não prestar contas para o Estado. Mas um político... eu entendo, mas na minha posição, eu estou me dispondo a assumir essa posição, claro. Eu estou abrindo mão da minha liberdade, eu sei disso. Que eu estou abrindo mão da minha liberdade. É diferente. Eu preciso ser responsável em relação a isso, né? Tem muita gente que até hoje me ataca, tem gente que se disseminou, inclusive, a partir daí, uma fake news de que eu seria... Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez até tenham ouvido, de que eu seria favorável à regulamentação e taxação de Bitcoin. Enfim, uma bobagem. Não, claro, são coisas totalmente diferentes. Disso, né? Mas faz parte, né? Muitas perguntas, Fábio. Tô até com medo de quanto tempo a gente vai... Vamos lá, do tempo, porque as perguntas que surgiram... Eu tenho uma outra live às 9h30 da noite, então não chegando até lá. Falta. Tem 3 horas. Agora? Não, beleza. Foi 2 horas, 2 horinhas. Tô brincando, velho. Só para acho legal colocar o que mudou da tua visão sobre o que é o Bitcoin quando você conheceu lá no início e depois uma segunda etapa que você aí disse que começou a comprar. E no terceiro e final momento que você, pelo que eu entendi, declarou ou se desfez de grande parte dos seus BTCs para entrar de vez aí na vida política. Bom, inicialmente eu, como ficou claro pelo meu relato, eu não botava muita fé, seja em meio de reserva de valor ou investimento, ou mesmo como meio de circulação, né? O aspecto de moeda, efetivamente, né? Senão eu teria comprado. Acho que o que mudou realmente foi a minha percepção foi mudando também conforme eu fui compreendendo que havia realmente a construção de uma percepção de que o negócio era para valer, de que o negócio era de verdade e que tinha uma aplicabilidade muito maior, e o crescimento também como meio de troca. E acho que a gente está tendo movimentos aí muito interessantes. Né? O passar do tempo. Exatamente. Assim, eu fui refinando também a minha percepção, fui estudando um pouco mais, li o livro do Fernando Urich, estou terminando de ler também o livro de um amigo em comum também, o Rudá Pellini, Futuro do Dinheiro, que, enfim, é um cara também que as conversas com ele abriram muito a minha cabeça sobre potencial Bitcoin, do blockchain. Eu, inclusive, fui advisor nesse período, nesse processo, de um empreendimento com criptomoedas de um amigo aqui no Rio Grande do Sul que criou uma plataforma para buscar patrocinar projetos específicos, enfim. Então, eu comecei a ver aos poucos todo o potencial desse ecossistema que pode, ao mesmo tempo, ampliar a eficiência da alocação dos recursos e, ao mesmo tempo, nos garantir mais liberdade de uma das formas mais insidiosas e cruéis de opressão do Estado, que é por meio da moeda, que é por meio do qual o Estado financia seus braços absolutamente ilegítimos no dia a dia, absolutamente inadequados, financia a expansão de políticas públicas sem ter qualquer embasamento, financia, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos de os malefícios que
as políticas expansionistas dos bancos centrais acabam tendo para nós é o fato de que os políticos acabam, via de regra, eu sou um político falando aqui, né? Mas eu sou alguém que está dentro do sistema e consegue ter ainda mais capacidade de criticar com embasamento o que eu vejo no dia a dia. Infelizmente, a regra na política é se gastar dinheiro dos outros como se não houvesse amanhã. E esse dinheiro vai sendo abastecido permanentemente por meio do endividamento, por meio da expansão da base monetária. Isso é possível porque a gente tem um dinheiro que é uma verdadeira shitcoin, que é, no nosso caso aqui, o real. Então, o Bitcoin nos permite ter, ao mesmo tempo, fazer uso... Na verdade, o interessante do Bitcoin é que nos permite fazer uso da forma como a gente preferir, porque, ao mesmo tempo, tem uma criptomoeda que é uma reserva de valor e que, pela sua liquidez imediata, pode servir também como meio de troca. Se o cara preferir usar como reserva de valor, como investimento, pode fazê-lo. Mas se quiser usar como meio de troca, cada vez mais, felizmente, está se ampliando as possibilidades por conta do caráter emancipador da tecnologia. E eu costumo dizer, pessoalmente, eu acredito muito no futuro da liberdade no Brasil e, consequentemente, no futuro da prosperidade no Brasil. Eu acho que os nossos filhos vão viver num nível de liberdade que a gente jamais imaginou, muito provavelmente, por conta do que a nossa geração está construindo. Os nossos pais viveram naquela loucura de saída da ditadura, saída da hiperinflação, enfim, os pais do Becas provavelmente saindo do salazarismo lá em Portugal e tal, passando por todo esse processo. A gente é a primeira geração na história do Brasil que tem um nível de liberdade e de consciência a respeito do potencial e do fato de que o mundo é o nosso quintal, de certa maneira, né? Então, eu confio demais no futuro da liberdade e do Brasil, por consequência, porque eu vejo que, na pior das hipóteses, a tecnologia vai nos libertar e vai transformar várias ferramentas estatais que hoje, ou até pouco tempo atrás, se consideravam como imprescindíveis, como até o próprio Banco Central, como autoridades de regulação monetária, vai transformá-las em obsoletas, mais cedo ou mais tarde. E eu, pessoalmente, na política, trabalho dia a dia para isso, para buscar ampliar o espaço da liberdade e reduzir o espaço do Estado. É óbvio que a política é, como dizia o Max Weber, um esforço de vergar grossas vigas de madeira. A gente não consegue fazer os avanços aos saltos ou na velocidade que a gente gostaria. Ou a arte do possível. É a arte do exato, possível. A arte do possível, como dizem alguns, né? Como você visualiza na prática esse Brasil do futuro num mundo hiperbitcoinizado? O Brasil e a política no Brasil? Eu acho que a tendência é que a gente siga o caminho da descentralização cada vez melhor, cada vez maior em diversos aspectos da nossa vida. É o que alguns chamam aí vulgarmente de uberização, né? Porque virou um chavão se chamar. Não, é o Uber da erva de chimarrão, é o Uber da roupa íntima, enfim, esse tipo de coisa, mas na verdade tem um fenômeno por trás que é o fenômeno da descentralização das escolhas, apesar de a gente vive até um paradoxo, né? Por um lado, a gente vive, de certa maneira, um tanto quanto submetido a algumas big techs. Nesse momento, por exemplo, a gente está usando uma plataforma, que é o Zoom, que recentemente restringiu o uso da sua tecnologia para dissidentes do regime chinês. No início do ano passado, não sei se vocês... Para o pessoal de Taiwan. Eles fecharam para encontros. Então, ao mesmo tempo, a gente vive esse paradoxo de estar nas mãos de algumas empresas que podem ser manipuladas pelo braço forte do Estado. Ao mesmo tempo, a gente tem cada vez menos barreiras para surgirem outras empresas como essa. Então, é um processo muito dinâmico. Exatamente. É gato e rato, mas o rato é mais forte que o gato, neste caso. Né? Exato. A gente tem alguns gatos que pegam o rato ali e submetem eles por alguns momentos, mas a tendência realmente é que comece a ficar uma coisa cada vez mais pulverizada em praticamente todos os setores e que
a política e o Estado simplesmente começam a ver que, olha, realmente não tem como. Realmente não tem como, né? A gente tem fenômenos aí, por exemplo, Silk Road, né? Que acho que foi um fenômeno interessantíssimo aí de livre comércio de substâncias majoritariamente ilegais, que pegaram ali e prenderam o cara, acabaram com a vida dele, mas vários outros surgiram. E vão seguir surgindo. Você acredita numa eventual dissolução do Estado baseado na descentralização de todas as funções? Eu acredito que é um fenômeno, é um caminho não só possível, mas eu diria até provável com o decurso do tempo. E diria mais, eu diria desejável. Eu, pessoalmente, gostaria de viver numa sociedade voluntária, sem coerção, só que, obviamente, eu vivo hoje no Brasil de 2021. Eu acho que eu emprego melhor os meus recursos defendendo avanços graduais que permitam que a gente realmente vá construindo essa obsolescência do Estado, do que propriamente saindo na rua aí dizendo que o Estado tem que acabar amanhã e não sei o quê, e que toda e qualquer forma de aparato estatal é ilegítima e eu vou para a loucura, vou fazer que nem o Irving Schiff, não vou pagar imposto de renda e vou preso por causa de uma causa. Eu acho Fraga. Que o Fraga, né? Você o Fraga, não acha que existem incentivos contrários? Irving, né? Fraga foi um pouquinho mais esperto que o Irving, porque, aliás, um cara que vocês podiam entrevistar pro podcast é o Fraga, né? Se conseguíssemos, se alguém chegar a ele... Foi feito convite em 2017. Cara. Não sei se o Dove não é o Fraga até, né? Alan, você fez uma pergunta, qual foi? Me livra dessa. Não existe uma contradição aí entre esse gradualismo e... Porque o Estado não tem incentivo para se auto-aniquilar, certo? Então, como é que o Estado permitiria um avanço da tecnologia não exatamente descentralizada que poderia torná-lo obsoleto, né? Fica sempre esse meio do caminho que ninguém consegue resolver. Como é que você acha que esse caminho é resolvível? Pela confluência de dois caminhos, basicamente. Pelo caminho da via do avanço das ideias e pelo caminho também, como eu disse, do avanço da realidade, da supremacia da realidade. Como dizia o Thomas Paine, panfleteiro revolucionário americano, o tempo converte mais do que a razão. Eu concordo nisso, mas eu também busco aproveitar também os espaços da razão. E eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver reasoning ao lado do decurso do tempo e do avanço da tecnologia, mais rápido a gente vai chegar nessa realidade. E se essa tua premissa tivesse correta, de que o Estado não tem incentivos para reduzir o seu tamanho, e que não vai reduzir o seu tamanho, a gente não teria conquistado diversas liberdades que a gente tem hoje. Uma liberdade básica que foi conquistada por meio da batalha de ideias, não foi por meio da rebelião ou da luta ou da revolta daqueles que eram submetidos, mas é o exemplo da escravidão. A escravidão não foi abolida porque os negros se revoltaram, por causa do que aconteceu no Haiti, ou por causa de guerras na África. A escravidão foi abolida porque começou a predominar na sociedade ocidental a visão de que a escravidão era imoral. Assim como cada vez mais está predominando no Brasil, apesar de, enfim, da situação que a gente vive hoje, de um Estado que parece que só cresce, mas cada vez mais pessoas prestam atenção no fato de que a gente precisa conter o avanço das corporações. Hoje, aqui na Assembleia, por exemplo, eu vivencio uma coisa inacreditável. Eu faço um post defendendo uma das minhas propostas aqui, que foi uma PEC de teto de gastos para o governo do Estado, e recebo 1000 likes. Recebo pessoas me mandando mensagem pedindo o texto, porque elas querem olhar e querem mandar para os deputados dos seus estados para verem. Esse tipo de coisa não acontecia 5, 10, 20 anos atrás. Então, a gente tem construído avanços importantes. Hoje, no governo federal, a gente tem uma PEC de teto de gastos, que é um instrumento importante, que eu espero que não seja destruído pelo governo Bolsonaro, que tem sido uma tragédia em si só, além de uma frustração óbvia para todos que acreditam na liberdade e acreditavam que a gente ia ter uma redução do espaço do Estado,
mas é um incentivo para a gente entender que a gente precisa seguir lutando por ter pessoas melhores, mais coerentes e que realmente acreditem naquilo. Porque se a gente pegar pessoas que foram convencidas simplesmente no ano anterior, às vésperas da eleição, de que o liberalismo é o caminho, de que a redução do tamanho do Estado é o caminho, a gente vai ver que no primeiro ventinho que passar, elas vão mudar de posição, que é o que aconteceu com o Bolsonaro e, infelizmente, com boa parte da base dele. Então você vê como mais uma questão de fé na ética do ser humano, né? Na bondade do ser humano. Tanto na ética do ser humano. Eu acho que o ser humano... Mais do que um incentivo econômico propriamente dito, embutido no próprio sistema. Eu não diria fé na bondade do ser humano, porque eu abandonei essa visão lá pelos meus 18 anos, quando eu deixei de ser de esquerda, né? Quando eu tinha 18, 19 anos, eu comecei a ver que, não, realmente, a maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas quer fazer o bem, etc. Só que os incentivos aos quais elas são submetidos acaba gerando caminhos ruins e resultados ruins, né? E é por isso que a gente tem que ter instrumentos de mercado e inclusive de Estado para colocar os incentivos nos lugares certos. Mas eu acho que a tendência é que as pessoas comecem a ver cada vez mais que em países com mais liberdade, as pessoas geralmente têm uma vida melhor. As pessoas geralmente têm um nível de prosperidade maior, as pessoas geralmente têm um nível de satisfação pessoal melhor. E isso é algo que hoje é possível de se verificar. Na época dos nossos pais, as pessoas não tinham como saber direito, né? Não tinha internet, mal tinham televisão. Né? Mas você acha que os nossos direitos vêm do Estado ou vêm da natureza? Não, eu acho que nós nascemos com alguns direitos inatos e cabe ao Estado reconhecê-los e garanti-los contra aqueles que buscam reduzi-los ou eliminá-los. Eu não acredito dentro do direito, tem todo um debate, né, sobre as gerações do direito. Eu, pessoalmente, não acredito em direitos e liberdades positivas. Eu não acho que o Estado deva ter a obrigação de nos garantir nada além da defesa contra agressões externas de pessoas que queiram violar nossos direitos, nossa vida, nossa liberdade, nossa propriedade. Todos os nossos direitos, na minha percepção, na minha concepção de liberalismo, decorrem da nossa autopropriedade e da nossa liberdade de usar a nossa autopropriedade de forma que não agrida a direitos e liberdades de terceiros. Eu sou filosoficamente... Eu não gosto de usar a expressão, eu prefiro me definir como liberal. Não gosto também de cair na descrição de liberal clássico para se diferenciar desse crescente movimento de esquerdistas que querem se identificar como liberais. Eu parto da tradição liberal a partir das minhas experiências, das minhas predileções também, por óbvio. Tem algumas referências intelectuais que me são caras. Acho, dentro do liberalismo, eu sou de uma vertente talvez mais hayekiana do que misesiana, no sentido de estabelecer, porque o Mises, por exemplo, era um minarquista e via no Estado uma função permanente e bastante característica e que não se poderia transcender. Até porque o Mises, um dos maiores intelectuais da história da raça humana, um dos intelectuais mais completos que já passou por esse planeta, era também uma figura fruto da sua história, fruto da sua trajetória, fruto do seu tempo, né? O Mises nasceu em 1881. Então é razoável que alguém que tenha passado por 2 guerras mundiais, estando no meio, geograficamente, de onde tudo aconteceu, tivesse alguns temores em relação à dinâmica do Estado e tal. O Hayek, por sua vez, era um pouquinho mais velho, né, mais novo, nasceu em 1899, já tinha uma visão um pouco mais a partir de uma visão de ordem espontânea, né, de que isso, inclusive, estaria no próprio processo de desmobilização do Estado. Digamos assim, não vou estabelecer uma meta para a abolição do Estado, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, que tal? Né? Então, eu tendo a ter uma percepção mais assim, eu não vou ficar falando em praça pública que o Estado tem que acabar e que toda forma de coerção é opressão e é escravidão, e se existe um funcionário público e se cobra 1 centavo de imposto é socialismo, porque eu acho que isso sinceramente, não
não contribui com o avanço de uma agenda realmente propositiva e liberal. Mas eu, como disse antes, gostaria de viver em uma sociedade voluntarista, em uma sociedade onde a gente não tivesse que ter a coerção estatal presente. Há aqui um tema que eu acho que é a maior curiosidade de todas dos nossos, do pessoal que nos segue, né? De longe, é um pouco a visão por dentro de como é que os seus pares veem Bitcoin, ou seja, como é que o Bitcoin é visto e discutido dentro do Partido Novo, por exemplo, que é o partido mais liberal, né, dos partidos brasileiros, embora tenha várias vertentes lá dentro, né, tem uma Hayekiana, tem uma Mises, tem uma bem mais estatizante que isso, tudo junto. Como é que é visto dentro do partido, em primeiro lugar, aí na sua assembleia, nas conversas com o pessoal, e a nível federal, se você tiver essa visibilidade, como é que é visto Bitcoin? Inclusive, até que ponto há uma simpatia, né, por Bitcoin e por não haver regulação dentro do que for possível evitar. Eu nunca testei aqui, na verdade, eu nunca conversei sobre Bitcoin com ninguém mais aqui na Assembleia, além do meu colega de bancada, do Partido Novo, obviamente, né? Que, como tu bem disseste, provavelmente é o único partido em que todos os mandatários, pelo menos, sabem o que é Bitcoin. Mas eu acho que seria até engraçado se eu saísse testando aqui da Assembleia e perguntando para os meus colegas de parlamento o que eles acham de Bitcoin. Eu imagino que alguns me perguntariam se é algo de comer, alguns me perguntariam se é algo de beber. Ainda você acha que teria isso? Esse tipo de... Eu acho que sim, eu acho que ainda sim, infelizmente. Especialmente no parlamento estadual. Até porque como a gente não lida com questões de política monetária, o pessoal acho que ainda não compreende tanto. Mas seguramente aqui, pelo menos, vai lá, 1/5 dos deputados saberia do que eu estou falando. Mas não sei se eu arriscaria ir muito além disso, né? Acho que ainda é um assunto que está cada vez mais saindo da bolha, né? É um assunto que já é uma realidade. E isso acho que merece, inspira inclusive cuidados, né? O fato de a gente ter cada vez mais tios falando. Acho que o momento que a gente chegar e o porteiro do prédio e a faxineira do apartamento tiver, com todo respeito por essas profissões que merecem e tal, acho que são símbolos interessantes do alcance de certas ideias. A partir do momento que chegar nessas camadas de pessoas com menor remuneração, acho que vai ser um sinal de que realmente a coisa estourou. Acho que ainda não chegou nesse ponto, mas quando chegar nesse ponto, é importantíssimo também que a comunidade que acompanha os avanços do Bitcoin entenda que a gente precisa estar atento à política. Porque Sim. sei que tem muita gente, o pessoal... Diga. Não, por isso é que eu tenho curiosidade como é que, por exemplo, dentro do Novo se vê o Bitcoin. Uhum. Qual é o grau de simpatia? Não, se há bitcoinheiros lá dentro. Acho que ali dentro, na nossa bancada federal, acho que é unânime a percepção de que é uma tecnologia, é um instrumento que deve ser deixado livre, o mais livre possível. Ali na própria bancada federal, da qual eu espero, se tudo der certo, se o partido quiser e se, obviamente, o povo gaúcho quiser, eu pretendo fazer parte a partir de 2023, mas ali dentro eu acho que é uma percepção unânime de que, entre os nossos 8 deputados federais, que é uma tecnologia que vem para agregar muito no desenvolvimento do país, na liberdade humana, enfim. Mas, assim, o que eu estava dizendo antes é que eu sei que muitas pessoas que são envolvidas com todo o ecossistema são céticas em relação à política, vêm com um pouco, às vezes, um pouco de receio, às vezes até um pouco de nojo, assim, política, não sei o quê. E algumas pessoas falam assim, não quero saber de política, não quero me envolver com política, mas é importante que as pessoas entendam que tu pode até optar por não querer se envolver com a política, por ignorar a política, por se esquecer da política, mas tenha certeza, a política não vai esquecer de ti. Exatamente. Então, se a gente não se envolver, alguém vai se envolver no nosso lugar. Foi isso que me motivou a me envolver pessoalmente. Eu não queria
no início, e pessoalmente eu adoraria poder me dedicar a outras coisas na minha vida, mas eu comecei a perceber também que estava me causando um mal-estar pessoal eu ficar assistindo inerte e imóvel a tudo que acontecia na política do nosso país e eu estar dotado de algumas informações que me permitiam entender como as coisas funcionavam sem fazer nada. E comecei a me envolver mais e mais e mais e até que cheguei aqui. Perfeito. Fábio, acho que tem uma curiosidade nossa aí de quem tá escutando a gente, que é a partir dessa notícia em El Salvador do presidente propor uma lei e em muito pouco tempo aprovar essa lei, tornando o Bitcoin como moeda do país e, entre aspas, obrigando qualquer indivíduo e qualquer empresa a aceitar o recebimento de pagamentos em Bitcoin. Pelo que você estava falando agora há pouco, me deu a impressão de que o impacto disso na Assembleia Legislativa foi zero. Sim, sim. Ninguém acordou no dia Acho que é seguinte e provável. tinha um murmurinho ali no café, todo mundo falando, você viu o que aconteceu ontem em El Não, não, não. Salvador? Ninguém falou disso. Não, não. Aqui eu imagino que zero. Eu acho que se tem um lugar onde isso deve ter gerado algum burburinho, deve ter sido na Comissão de Finanças da Câmara Federal. Que Mas no burburinho você Parlamento acha que Estadual, aconteceu? Como você acha que foi esse burburinho? eu acho que os inimigos do Bitcoin e os inimigos e aqueles que têm por ideologia a defesa do sistema de fiat money, do sistema baseado em um banco central como o brasileiro, Da mamata. e em políticas, esse pessoal ligado aí, que é importante que seja entendido, não é só o pessoal da esquerda, não é só o pessoal da esquerda. É da mamata, é o pessoal que gosta do... É muito importante que isso fique pegar claro. o leitinho Jornalistas de quente da direita e fonte. de esquerda. Exato, porque às vezes o pessoal fica achando que não, porque a esquerda é contra. A esquerda, boa parte da esquerda nem sabe do que está se passando. Viu-se agora com o teto dos gastos, né? É o useful idiot, a maioria. Teto dos gastos, Também, exatamente. O pessoal que e se uma coisa opôs que é ao muito teto dos triste, gastos foi dos dois lados. e uma coisa que é muito triste é o fato de que, como as pessoas não entendem como funciona o sistema eleitoral, elas às vezes acabam, de forma bem intencionada, pessoas bem informadas no geral, acabam votando de forma absolutamente desastrosa e ajudando a eleger pessoas que vão atuar contra o seu interesse, contra a sua liberdade e contra a prosperidade do nosso país, né? Como acontece com muita frequência. Mas elege aqui na Assembleia proxy, Legislativa... né? Elege figura que vai votar. Ela proxy, celebridade, Alexandre Frotas. Aliás, essa história do Frota aí, por exemplo, acho que é feito de El Salvador. O cara hoje vem falar que quer regulamentar, vem uma proposta aí, né, de regulamentação do Bitcoin. Eu nem vi, o Frota trouxe uma. O Frota, para você ter uma ideia, que é um proxy aí, né? Eu não acredito que o Frota. Não. O que acontece com muita frequência, é justamente o seguinte: os deputados são eleitos, os deputados normais, e deixa eu botar os deputados do Novo de fora desse grupo, mas vou chamar eles de deputados normais ou tradicionais, para não parecer que eu estou falando pejorativamente dos meus colegas. Eles costumam ser eleitos, seja por alguma região específica, com a qual eles se comprometem e dentro da qual eles fazem campanha dizendo, olha, vota em mim porque eu vou trazer investimentos, vou trazer emendas parlamentares, vou trazer melhorias para a nossa região. Ou por algum setor, vota em mim porque eu vou trabalhar por esse setor, vou trabalhar, enfim, e trabalhar por esse setor, entendam, uma isenção fiscal, uma linha de crédito específica, ser um cara que está lá como um porta-voz do setor na conexão com o judiciário, com o executivo, etc. Ou é o caso de alguma causa específica. Como é que é? Lobby. Ou o cara de uma causa específica, assim, eu sou o cara da causa animal, então eu tenho posição sobre a causa animal e eu vou ser eleito para defender a causa animal. Isso é muito claro, especialmente se vocês olharem o perfil dos deputados federais de São Paulo, que é a maior bancada do Brasil. Então tem uma divisão de trabalho mais clara. E
nós, deputados do Novo, nós somos os deputados que são eleitos para defender os interesses difusos, né? E defender o pagador de impostos, que é a minoria desorganizada. Mas vamos falar desses outros de antes aqui. Eles têm posição firmada sobre o tema que os levou a ser eleitos. E talvez sobre mais 2 ou 3 assuntos que lhes sejam caros. Todo o resto, via de regra, eles vão conforme o vento sopra, conforme as conveniências políticas acabam levando eles. Então, é muito comum que um deputado seja abordado por um grupo de pressão e que chegue para ele, pô, deputado, nós somos um grupo tal, formado por gente tal, que participa de tal coisa, que tem abrangência tal em tantas cidades, nessas cidades aqui que o senhor fez voto, ou nas cidades que o senhor ainda não fez voto, mas pode vir a fazer voto. E nós temos uma pauta aqui que nós gostaríamos muito que o senhor defendesse, porque acreditamos que tem a ver com a sua pauta, com a sua plataforma, mesmo que o deputado nem saiba do que se trata. E daí, o deputado, por acaso, é um deputado que está na comissão certa, é um deputado que está no partido certo, é um deputado que não tem alguma indisposição com, daqui a pouco, o presidente da comissão certa, e eles veem ali uma oportunidade de levar para ele uma pauta que ele possa ser o lobista lá dentro dessa pauta. Então, enfim, as coisas acabam surgindo, assim, né? Tipo, o Frota aparecendo com uma ideia de regulamentar e regular Bitcoin. Coisas incríveis acontecem, especialmente em Brasília, que é um universo paralelo da realidade do brasileiro que precisa ser entendido, que precisa ser compreendido, e Brasília sim que precisa ser regulado, mas por meio de uma regulação social da população. Desculpa, mas só para voltar, você ia falar do burburinho causado pelo impacto da legislação do Bitcoin em El Salvador. Porque dentro da pertinência temática de cada comissão, provavelmente é uma das comissões ali que vai acabar abordando o tema, né, especificamente. Então, talvez, mas não sei mas se... como você acha que foi essa conversa? Se você tivesse que imaginar, como você acha que foi essa... Olha... Você sabe mais que nós, então... Eu acho que provavelmente eles veem isso como um risco e como uma oportunidade também. Né? Porque um bom político picareta também vê no Bitcoin a possibilidade de um uso, a gente sabe como, né? E vê nisso também uma oportunidade daqui a pouco de se criar dificuldades para se vender facilidades. Que é uma dinâmica muito presente na política, permanentemente. Se unem para construir uma proposta que se sabe que é um balão de ensaio, mas para mobilizar um grupo de pressão para tentar derrubar essa proposta e para depois o cara chegar lá e falar, não, realmente, tal, depois de uma longa conversa, de um longo diálogo aqui, tal, ou um outro político vai lá e derruba a proposta regulatória e se posiciona como o cara que defende o setor, como o cara que defende isso. Eu estou falando em termos genéricos, mas que se enquadra também especificamente, e eu sei que vocês entendem claramente o que eu estou querendo dizer. E que isso tudo é decorrência dessa forma de Estado que acabou se legitimando e se desenvolvendo no Brasil, que é o Estado intervencionista, que as pessoas simplesmente permitem acriticamente que se estabeleça minúcias de cada setor e de cada ambiente da economia. Mas em relação ao burburinho, eu sou cético em relação à profundidade dos nossos deputados federais em relação à compreensão desse tema. Claro. Mas quem pode falar especificamente sobre isso para vocês, muito provavelmente é o nosso deputado federal Gilson Marques, que é membro, inclusive, da CCJ, que é a comissão que faz essa guarida de projetos lá e é o grande anteparo de legislações ruins, e também é um grande entusiasta do Bitcoin, inclusive. Seria legal você fazer a ponta, hein? Vou até mandar o episódio aqui do podcast para ele e falar, já te pifei aí para conversar com os caras. Eu sei que ele é um cara
que Faça a ponto para ele, será entusiasta da interessante. ideia. Inclusive, o Gilson é capaz de ter seus bitcoins ainda aí. Eu não quero expor. Legal. E, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, continuando no mesmo assunto. Essa história em El Salvador, ela não tem precedentes, né? Já é a primeira vez que um país adota o Bitcoin como moeda de curso forçado, Curso até, digamos forçado. assim. Uma vez que isso foi feito, tá? E agora já existe um país que tem legislação sobre isso. Quais são as barreiras que existem para que um processo similar aconteça no Brasil? O Brasil é um país que costuma resistir a grandes transformações, né? Nós somos um país com um sistema político bastante conservador e avesso a grandes transformações. Isso acaba sendo bom em alguns aspectos, porque evita, por exemplo, que a gente passe por um processo de venezuelização ou argentinização, né, que são dois países que, enfim, já foram mais ricos que o Brasil e hoje estão em colapso econômico e institucional, mas ao mesmo tempo também faça com que a gente adira a novas ondas e novas tendências e faça reformas mais profundas de forma mais atrasada. Mas acho que o exemplo de El Salvador vai nos permitir ter uma visão mais clara sobre o impacto e o potencial disso. El Salvador, Honduras, ali são uma região que, pelo fato de serem países muito pobres e países onde o processo político é muito... Por mais que sejam países com muita corrupção e países onde o crime organizado tem uma penetração muito grande na política, são países onde o processo político é mais simples e mais facilitado para se conseguir fazer com que, por exemplo, Honduras, até pouco tempo atrás, estava andando um projeto de charter cities lá. É simplesmente pegar, eu não sei em que pé anda, inclusive, talvez você saiba até melhor que eu, iam pegar um pedaço do território e construir uma charter city lá. Um negócio incrível e revolucionário, mas que seria impossível de fazer no Brasil, infelizmente, nos dias de hoje, que é inclusive uma pauta que eu sou entusiasta, inclusive, de a gente pegar pedaços do nosso território e construir zonas com regramentos especiais, obviamente com o máximo de liberdade possível, para a gente poder ter arranjos institucionais comparados. E acho Dá para que você El falar um Salvador pouco vai nos permitir fazer disso? isso. Dá para você falar um pouco sobre como seriam essas charter cities ou a gente precisa de um Claro. episódio só para falar disso? Não, a Poderíamos pergunta ter um é séria, eu episódio. não sei. Não, assim, grosso modo, Uhum. e se vocês quiserem falar com um cara que entende muito do tema, porque já estudou muito, eu indicaria inclusive o Diogo Costa, que hoje é presidente da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que é um órgão do governo federal. O Diogo é um cara que entende muito do assunto e o pouco do que eu sei eu aprendi com ele. Charter City é a ideia de se criar dentro de um território, dentro da jurisdição de algum país, criar uma zona de regras especiais, que parta, obviamente, de regras mínimas, como, por exemplo, Código Penal, né? Mas que se permita um outro nível de tributação, de regras trabalhistas, etc. Seria como assim, a gente pegar, digamos, uma zona, pegar algum enclave aí de, sei lá, uns 50 mil hectares no meio do sertão nordestino. E vamos criar ali uma zona, um território que seja inabitado, que não seja propriedade de ninguém, e criar um território específico onde empresas vão poder se instalar pagando um nível irrisório de impostos, onde trabalhadores vão poder trabalhar contratando acordos trabalhistas de forma livre, onde as pessoas vão, daqui a pouco, segundo a minha concepção, vão poder fazer o uso que bem entenderem da sua autopropriedade, e sim, isso quer dizer poder, se eu quiser ser, e isso pode parecer até meio estranho para quem não entende muito do assunto, e olhando para mim, que sou uma pessoa que pessoalmente até sou bastante conservadora, mas eu acredito numa sociedade em que a pessoa possa dispor livremente do seu próprio corpo. Isso vai muito além, por exemplo, da orientação sexual. Se eu quiser, por exemplo, vender um órgão meu, devo ter o direito de fazer isso. Se eu quiser utilizar uma substância tóxica que hoje é tratada como ilegal, devo ter o direito de fazer isso.
né? Então, numa cidade livre, eu acredito que deveria ter isso. Mas vamos, para fins didáticos, falar só sobre o aspecto econômico. Em Honduras, se estava construindo uma proposta nesse sentido, de fazer uma chamada Charter City, onde as regras seriam estabelecidas à parte das regras do Estado hondurenho, né? Então, acho interessante que na América Central... Diga. O que garante que essas regras sejam mantidas numa mudança de gestão do governo federal? Pois é. Essa é a grande incerteza a respeito disso, né? Na prática, efetivamente, ao fim e ao cabo, ninguém garante. Claro, porque se quiser mandar o exército ali... O Estado Nacional vai seguir tendo a jurisdição sobre o terreno completo. Mas o que vai garantir vai ser construir um regramento, por exemplo, constitucional que permita o que vai ser regra enforced in a barrel of a gun, né? Sim. E você estava comentando... Ao fim, tudo acaba nisso, né? Mas é o que tem para hoje, literalmente. Exato. A gente ter espaços de liberdade e alternativas institucionais competindo entre si, e assim, por meio do exemplo, por meio do avanço das ideias, eu acredito que a gente pode, sim, ter possibilidades. Uma outra ideia que foi ventilada muito nos anos 2000, início de 2010, foi aquela ideia meio exótica do Patrick Friedman, não sei se vocês lembram, do Seasteading Institute. Eu conheci ele pessoalmente, pude conversar com ele algumas vezes, que é neto do grande Milton Friedman, filho do David Friedman, de se construir plataformas marítimas que teriam suas regras próprias fora das jurisdições estatais. Logo que eu vi aquilo, pensei, cara, que ideia fantástica, não sei o quê. Eu comecei a estudar um pouquinho mais e comecei a perceber que, além do obstáculo material de que talvez pessoas que têm dinheiro para estar nisso aí não vão estar querendo morar no meio do oceano, tem o fato de que se hoje águas internacionais são locais sem jurisdição, são terra de ninguém, é porque as nações ainda não chegaram e convencionaram entre si que essas águas têm um uso econômico que vale a pena eles fazerem uma separação de direitos de propriedade. Mas a partir do momento que um maluco for lá instalar uma plataforma marítima em alto mar, os países vão fazer uma reuniãozinha ali e vão falar, não, opa, peraí, vamos expandir as águas marítimas dos países para tantos quilômetros, tantas milhas náuticas. Existe uma história real sobre isso. Itália. Vocês devem ter visto esse, foi do cara na Itália, né? Agora, essa história, só dois detalhes importantes. As águas territoriais, do ponto de vista económico de cada país, têm vindo a expandir-se brutalmente. Portanto, esse espaço de ninguém é cada vez menor. 2, mais grave, esse cara em Itália, ele estava em águas internacionais. Ele estava fora. Foi um crime o que aconteceu. Sim. O cara estava em águas internacionais e foi lá o exército italiano acabar com aquilo. Em águas internacionais. Inacreditável. Inacreditável. Julga que houve uma palavra nas Nações Unidas sobre isso? 0. Foi um crime. Que aí fala mais alto a visão corporativista, obviamente, né? Eram águas internacionais. Não é de interesse das outras nações. Por quê? Porque a ONU e a comunidade europeia são formadas por outros Estados-nação, que obviamente têm interesse em resguardar a sua posição. Inacreditável. Os caras fizeram um ato de guerra. Filme mesmo, Becas? Qual é o nome do filme mesmo? É real, eu não sei. Houve Ilha das Rosas. Ilha das Rosas. Mas eu conhecia até a história real, mais do filme. Porque foi um tema que acompanhei, li bastante. Inacreditável. Só porque o cara tinha lá um cassino que não pagava imposto em águas internacionais, né? Ele tinha que ter um cassino e uma ogiva nuclear para poder funcionar direito. faltou ali o que tu matou a charada, né, Acha? Faltou exército. Tudo à base da força, exército para garantir. Né? É triste. Fábio, você chegou a ler a lei que foi implementada em El Salvador? Não. Ainda não li. Mas aqui no Brasil certamente precisaria passar por uma reforma constitucional. Teria que ter uma
uma mudança constitucional para permitir acho. isso. Mas eu, até retomando a tua pergunta sobre El Salvador, eu acredito que vai daqui, quem sabe, 5 anos ou até menos, a gente vai conseguir ter uma ideia mais clara de como isso vai se desenvolver. Eu, inclusive, estava até comentando esses dias com o Rudá Appellini sobre a possibilidade de daqui a pouco a gente fazer uma excursão para Salvador daqui a alguns meses, para El Salvador. Para Salvador é mais fácil, né? Mas para El Salvador, para entender um pouco melhor lá em loco como é que está se dando isso, de que forma eles estão estruturando e de que forma está se vendo isso, especialmente no mercado, no dia a dia, né? Porque lá já tem, por exemplo, a Bitcoin Beach, mas eu creio... Tenta organizar aí com o pessoal do Novo. Mas o que eu quero ver mesmo é como é que vai estar sendo a repercussão disso aí no mercado público de São Salvador. Como é que está sendo isso no Camelô ali, né, no centro da cidade. Então, eu estou mais interessado. Eu tô mais interessado em outra coisa. Quando estiver pronto, vão levar um montão de político para fazer passeio. Quando tiver, daqui a é o que você falou, 5 anos, assim, é um bom. Né? Não se preocupa que vai ter um monte de bitcoinheiro querendo patrocinar a viagem para político, tudo preparadinho para você ver o que você falou agora que você quer ver. Então, e se nesses espaços de 5 anos... Eu vou uma hora sair do roteiro, não pode fazer que nem guia Cuba, turístico né? na Coreia do Norte. Não pode fazer que nem guia turístico na Coreia do Norte, que só deixa ver aquilo que eles querem ver. Eu vou querer sair lá e realmente entender como é que está funcionando. Mas mais do que isso, Fábio, independente de como isso está funcionando para a população em geral, como que você acha que vai ser o impacto isso na geopolítica internacional, né? Já teve um início de conversa aí do FMI com o presidente de El Salvador, o Banco Mundial também se manifestou. Então, assim, especulando mesmo, porque a minha impressão é que isso surge como uma bela jogada de xadrez, um belo checkmate, uma bela carta na manga para El Salvador jogar e usar isso como ferramenta de negociação com outros países, com FMI, Banco Mundial, enfim. Então, como você acha que vai ser essa dinâmica aí? Qual vai ser o impacto disso? Eu acho que um país como El Salvador tem, digamos assim, pouco a perder ao fazer uma jogada arriscada como essa, né? Pouco a perder? Eles dependem dos Estados Unidos pra caramba, até onde eu sei. Não. Tem pouco a perder no sentido de que é um país bastante pobre e é um país que precisa muito de recursos. E acho que eles provavelmente tiveram essa jogada não por acreditar no potencial disruptivo da tecnologia do Bitcoin, mas sim, obviamente, pelo interesse em ver recursos entrando. Digamos assim, em bitcoinizar a sua economia e não ficar talvez tão dependente do dólar. Mas não sei, é difícil de prever qual vai ser o alcance disso, porque El Salvador ainda é um país muito pequeno. É um país que depende muito do dólar ainda, em boa parte porque 1/3 aproximadamente dos salvadorenhos hoje moram nos Estados Unidos. É o país que proporcionalmente mais tem nacionais nos Estados Unidos de todo o mundo, especialmente se comparado com o Brasil. O Brasil é um dos países que, inclusive, curiosamente, menos tem pessoas morando nos Estados Unidos proporcionalmente. Então, eu não me arrisco a fazer uma previsão muito concreta sobre isso, até porque definitivamente não é minha área. Perfeito. Eu estou muito curioso, cara, para saber o que, aliás, assim, já está muito interessante essa movida do FMI, do Banco Mundial. As declarações estão sendo feitas para mim, estão sendo muito interessantes. Poucas coisas estão sendo mais interessantes do que isso, eu acho, no mundo Bitcoin agora, porque entrou agora numa liga de xadrez pesada. E o Bitcoin é uma bomba nuclear nesse cenário. Eu acho que provavelmente boa parte dos governantes mundo afora ainda não entenderam o potencial disruptivo que eu mencionei e que pode ser dada uma vazão imensa, pode ser essa bomba nuclear a partir de El Salvador, mas acho que a maioria ainda não entendeu direito e por isso não está tão preocupada. É isso que o quê? É isso que nos salva. É isso que salva. Por enquanto, mas como eu disse,
quando chegar no mercado público lá nos camelôs de São Salvador, quando chegar no porteiro, na empregada doméstica, é sinal de que a coisa estourou, para o bem e para o mal, né? Ou seja, aumenta também as chances de persecução regulatória, de captura regulatória, e também, enfim, precisamos estar cada vez mais atentos a esses movimentos. Será que o fato disso ter sido tema agora de um país legislar e obrigar a aceitação do Bitcoin como moeda já não é um sinal de que estourou? Agora já tem como é que chama? Um abrigo, digamos. Abrigo 1 de 1, ou seja, do ponto de vista jurídico, né? Legal, sei lá. O problema é que não é exatamente... El Salvador não é exatamente um safe haven abrigo, de Estado de Direito, né? E de respeito à propriedade privada. Mas eu estou bem curioso também e ansioso para ver quais vão ser os resultados disso. Maravilha. Pô, obrigado, Fábio. Muito bom. Muito legal, hein? Muito legal o bate-papo. Muito legal. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. É o primeiro político que a gente recebe aqui no programa. É mesmo, cara? Exatamente. Pô, exatamente. Vocês viram? Nem bati a carteira de ninguém, nem mordi ninguém, nem apontei a arma pra cabeça de ninguém aí, cara. Ainda. É porque a gente tá à distância, né, cara?